Jogo da Copa do Brasil que vale vaga para a próxima fase. Vasco enfrentando a equipe do Atlético Goianiense e eu vou deixar um palpite gratuito para vocês com mais de 70% de possibilidade de acerto. Fica comigo nesse vídeo, sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta terça-feira para começar mais uma semana com o pé direito. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e vamos nessa. Vamos à análise do nosso primeiro jogo. Temos aqui Ceará contra a equipe do Guarani. Galera, para esse jogo aqui, nós não temos aqui os dados do Ceará, mas eu vou aqui em últimos jogos, time da casa. Temos aí, ó, um 2-2 contra o América Mineiro, meteu um 4-1 no Botafogo, venceu o Avaí fora de casa. É um time que tá vindo aí de uma sequência positiva, depois perdeu pro Paysandu por 2-1, perdeu pro Santos por 1-0, meteu 4-2 no Ituano, 3-1, tomou 3-1 da Ponte Preta. É um time que costuma ali ter o padrão de over 1.5 gols em 80% das suas partidas. Do outro lado, você tem um Guarani que levou um ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo? Mais de 1.5 gols, odd de 1.36 nessa análise do primeiro jogo da Série B entre Ceará e Guarani. Aproveita e eu quero que vocês comentem aqui abaixo. A cada jogo que eu analisar, eu gostaria muito que vocês contribuíssem com a sua opinião. Eu quero saber realmente a sua opinião sobre cada análise. Tipo assim, cabeçudo, ó, Ceará e Guarani, eu preferiria aqui trabalhar um Ceará para vencer dentro de casa contra o Guarani que tá 9 jogos sem vencer. Ou então, pô, gostei, realmente, over 1.5 gols é uma boa opção para duas equipes que tem aí o mercado de over goals presente, beleza? Então, a cada análise deixa a sua opinião aqui, que é muito importante. Vamos ao nosso segundo jogo, Copa da Argentina, jogo que vale vaga para a próxima fase. Detalhe aqui para essa fase da Copa da Argentina. É um jogo mata-mata. Terminou empatado, vai para os pênaltis. Uma das equipes venceu, já avança direto para a próxima fase. Temos aqui um confronto de São Lourenço contra Vélez Sarsfield. Qual é a análise aqui? Nós temos um time que tem predominantemente o mercado de under, de poucos gols, que é o caso do São Lourenço, menos de 3.5 nas últimas 10, menos de 2.5 nas últimas 6, menos de 2.5 gols em 9 das últimas 10 partidas. E do outro lado você tem um time bem contrário, é o Vélez Sarsfield. Ele venceu os últimos 4 jogos, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, venceu o primeiro tempo nos últimos 4, marcou gol primeiro nos últimos 4, marcou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas e teve mais de 1.5 gols nas últimas 4 partidas, além de mais de 1.5 gols em 80%. Cabeçudo, nesse caso aqui, o que é que vai prevalecer? O under do São Lourenço ou o over do Vélez Sarsfield? Para mim aqui, a minha opinião é prevalecer o over goals. Por conta de quê? Por conta também do tipo de competição. Estamos falando de uma competição eliminatória, é tipo uma Copa do Brasil, onde é um jogo único. Então, se o São Lourenço ou o Vélez tomar um gol, o outro time, ele vai ter a tendência de sair para o jogo. Pô, o São Lourenço começou o jogo tomando 1-0, vai ter que sair para o jogo, porque se perder por 1-0 já está desclassificado da próxima fase. Então temos aí a tendência de jogos eliminatórios de jogo único, você ter mais over goals, e aí você tem um Vélez muito ofensivo, muito over goals de padrão. Então para esse jogo aqui, dá uma olhada nessa odd, mais de 1.5 gols, 1.67, quase 70% de retorno para sair 2 gols no jogo. Galera, tem valor demais. Uma outra opção pode ser durante a partida, você espera ali 10, 15, 20 minutos, não saiu nenhum gol, você entrar no over 0.5 com a odd ali acima de 1.30, pode ser interessante também. Vamos agora ao jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Temos o Vasco da Gama jogando dentro de casa contra a equipe do Atlético Goianiense. Galera, vou trazer para vocês aqui o retrospecto do Atlético Goianiense nos últimos jogos. Tomou 4-1 do Botafogo agora, esse final de semana. Empatou com o Vasco em casa, que foi o jogo de ida da Copa do Brasil. Tomou um 2-0, empatou 1-1, tomou 3-1, tomou 1-0, tomou 3-1, tomou 2-1, tomou 3-1. Galera, o time simplesmente não consegue vencer. O time que, na minha opinião, era um dos times assim mais organizados da parte inferior da tabela, dos times não tão grandes. É um time que está muito mal, deve ser rebaixado neste ano. Posso estar falando uma besteira aí, tá? Mas estou trazendo a minha opinião, não sei qual é a sua.
já aproveita e deixa ela aqui. Aí você tem um Vasco que estava vivendo um bom momento, ó, vinha de uma vitória de 2-0 contra o fortíssimo Fortaleza, que venceu o Cruzeiro ontem, vinha de outra vitória contra o Internacional por 2-1, uma vitória contra o Corinthians por 2-0, uma vitória contra o próprio Atlético Goianiense aqui em Goiânia por 1-0, e aí dos últimos 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates. Mas galera, Vasco da Gama jogando dentro de casa contra a equipe do Atlético Goianiense, na minha análise, não tem como ir diferente de algo que não seja a vitória do Vasco dentro de casa. Tirem o clubismo de time carioca e tal. Galera, Vasco em casa contra o Atlético Goianiense pagando 1,75 tem valor demais. Estou dentro dessa operação. Não vou ficar procurando mercado de gols, de escanteio, de chute, de cartão. Não, vou trabalhar o básico. O básico também funciona. E o básico para esse jogo é uma vitória do Vasco contra a equipe do Atlético Goianiense. Inclusive, esse é o nosso palpite gratuito desta terça-feira. O primeiro palpite gratuito da semana para a gente começar com o pé direito. Galera, feijão com arroz, menos às vezes é mais, tá? Então vamos fazer o básico bem feito também funciona. Vasco contra Atlético Goianiense, não inventa para esse jogo. É uma vitória do Vasco jogando dentro de casa contra uma das piores equipes no ano de 2024, o Atlético Goianiense. O time simplesmente não consegue vencer. Galera, coloquei aqui uma unidade, minha unidade agora é de 2.000, odd de 1,73, retorno de R$ 3.460. Tô dentro dessa operação, tô junto com o Vasco e vamos pra cima. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe pra vocês as análises dos jogos desta terça-feira. Não tinha tantos jogos assim disponíveis, trabalhei 3 jogos, um jogo de Série B, um jogo de Copa do Brasil e um jogo da Copa da Argentina. Amanhã tem jogos aí da Copa do Brasil também, a gente tem uma quantidade maior de jogos, aí sim eu trago mais análises, mais palpites pra vocês. Valeu galera, abração, tamo junto e até amanhã. Hoje vai dar